Mateus capítulo 7, versículos de 1 a 6. A palavra de Deus diz assim: não julgueis. Jesus continua falando, é o último capítulo do Sermão do Monte. Disse eu para os irmãos que considero como a parte mais importante, Jesus deixa para o final, porque ele fala da estrutura do crente, da personalidade de quem o crente é, por causa disto que ele acontece no mundo, como ele deve se comportar diante das pessoas. Depois ele fala da relação do crente com a lei de Deus, ele fala da relação do crente com as suas atitudes, né? Como o crente mortifica a carne, como o crente ora, como o crente pratica boas ações. Ele vem falando de não ajuntar tesouros na terra, de colocarmos a nossa prioridade no céu. E agora no capítulo 7, ele vai falar da necessidade que todos nós como crentes, lembrando que o Sermão do Monte é um sermão pregado para crentes, para os discípulos de Jesus, então é para você e para mim, que nós temos a necessidade de viver sob esta convicção do juízo. Jesus Cristo vai terminar o Sermão do Monte falando a respeito das duas casas, aquela parábola bastante conhecida, da casa na areia e da casa na rocha. Mas ele começa dizendo: não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que as pisem com os pés, e voltando-se, vos despedacem. Irmãos, na semana passada a gente pensou apenas nas duas primeiras palavras de Jesus Cristo: não julgueis, né? Nós nos detivemos ali no versículo 1 e a gente viu que existe a maneira certa e a maneira errada de julgar. Jesus Cristo, julgar é emitir um juízo de valor, é avaliar algo, e nós temos que fazer isso todos os dias de nossas vidas com relação às mais variadas coisas. Com relação às coisas espirituais, sim, mas com relação às coisas do dia a dia. Você vai ao mercado e você vai olhar lá a fruta e você vai ver: essa fruta está boa, esta está ruim. Você está julgando entre uma e outra, você está atribuindo um juízo de valor àquela fruta. Então, julgar não é simplesmente condenar alguém, é avaliar alguém ou algo ou qualquer situação e atribuir um valor a isto. E nisto nós temos que praticar na nossa vida. Na vida cristã não é diferente. Jesus Cristo, e a gente viu isso na semana passada, apenas para recapitular os irmãos, a maneira errada de julgar. Nós não devemos julgar, não julgueis com uma atitude de justiça própria, não julgueis em uma atitude hipercrítica, não julgueis em uma atitude super detalhista que atribui valor demasiado a coisas que em si mesmas não são tão importantes. Não julgueis em uma atitude de expressar opiniões sem ter real conhecimento dos fatos. Não julgueis em uma atitude de total falta de misericórdia, e não julgueis em uma atitude de proferir um julgamento final sobre a vida de alguém, porque isto é uma prerrogativa de Deus. Na verdade, na antiguidade, quando os reis eram realmente reis e mandavam nos seus respectivos países, reis ou rainhas, qualquer atitude de um súdito visando a destituir o rei ou a rainha do seu poder, usurpar alguma atribuição que era exclusiva dos reis ou rainhas, esse crime era chamado de crime de lesa majestade, ou seja, estava querendo lançar mão de uma atribuição que não é seu direito. Então, lesa majestade era um crime que, na maioria das vezes, ou quase sempre, não vou dizer sempre, porque pode ter havido algum caso ou outro que não, mas com certeza quase sempre, o crime de lesa majestade era punido com a morte. E quando nós queremos usurpar de Deus alguma atribuição que é direito exclusivo dele, nós incorremos no crime, no pecado de lesa santidade, porque Deus é santo, santo, santo. Ele é o único Deus, Ele é o único que tem toda a glória, é o único que tem todo o poder e soberania. Deus tem aquilo que se chama de potestas, é o poder. De onde vem a palavra potestades? Potestades não são demônios, muita gente pensa nisso. Demônio, potestade são as potestades. Potestades são poderes. Então existem potestades do bem e potestades do mal. Demônios são potestades malignas. Anjos são potestades
benignas. E Deus tem o supremo, né, dom ou atribuição ou qualidade de potestas, suma potestas, poder maior do que qualquer um, do que qualquer coisa, do que qualquer ser, porque tudo que existe foi criado por Ele. E Ele é o Criador, então automaticamente Ele está acima de todas as coisas. Então não podemos proferir o juízo, né, de maneira final. A gente viu isso no domingo passado, estamos apenas repisando os pontos, porque isto é uma atribuição de Deus. Muito bem, e Jesus então agora ele começa a falar de alguns motivos pelos quais não podemos julgar da maneira errada. Veja, Jesus Cristo diz, não julgueis para que não sejais julgados. A primeira coisa que a gente pensa nisso é o seguinte, bom, à medida com que eu julgar alguém, este alguém julgará a mim. Isto é uma verdade? Sim, é uma verdade. É fato notório que aquelas pessoas que mais criticam, geralmente são as mais merecedoras de crítica. Aquelas pessoas que estão sempre prontas a criticar algo ou alguém, quando a gente começa a avaliar a vida destas pessoas, a gente pode perceber que a sua vida não é tão correta assim. Sempre quando eu vou pregar, eu lembro de algo que eu ouvi há muito tempo atrás de uma esposa de um pastor, e ela falou assim para mim, sempre quando você pregar, peça a Deus para que te dê graça, no sentido de você poder viver aquilo que você prega. Isso realmente é interessante, porque o pastor, por isso a Bíblia diz, não queirais muitos de vós ser mestres, porque sofreremos mais duros juízos. Tem gente que tem uma vontade de ser pastor, tem uma coisa... Irmãos, eu não queria ser pastor. Não queria. Eu queria ser um monte de outras coisas. Às vezes, quando acontece algumas coisas na igreja, eu fico me perguntando quanto será que custa um carrinho de pipoca? Porque eu vou me lançar nesse negócio, porque vai dar muito menos trabalho, irmãos. E eu me pergunto, e pastor Fulvio já deve ter se perguntado isso muitas vezes, e todo pastor já se perguntou isso, se não um carrinho de pipoca, uma carrocinha de churros, sei lá, alguma coisa que vai dar menos trabalho, que vai ser menos... Eu fico pensando, irmãos, que vai chegar o dia, e Deus sabe quando que eu vou me aposentar, porque todo mundo tem que se aposentar em um determinado momento, e eu vou me aposentar e eu quero ser só professor de escola dominical. E aí eu vou dar aula na EBD e falar mal do pastor, vai ser a minha vez, irmãos, falam mal de mim há muito tempo, vai ser a minha vez, eu vou sentar ali e falar assim... Mas é assim, irmãos, tem gente que tem uma vontade desse negócio, e por conta disso tem muita gente que está no ministério, e trata o ministério de forma leviana. Tem pessoa que escutou um psil e acha que foi chamado, e fica aí destruindo as igrejas, ensinando as maiores heresias, as maiores barbaridades do mundo. E eu fico sempre me perguntando, principalmente diante de textos como este aqui, que nós acabamos de ler, a tremenda responsabilidade que é. Falo, Senhor, eu tenho que ensinar isso para as pessoas, isso tem que ser verdade para mim. E muitas vezes, quando eu estou em casa, me preparando e repassando aquilo que eu vou dizer, domingo sempre eu acordo 6 horas da manhã. Aí eu deixo a Cleide lá quietinha, eu vou na padaria, compro pão, que hoje estava péssimo, estava horrível, pão, sei lá, de quinta-feira que devia estar lá, faço o café, tomo meu banho e sento para ler e repassar, e às vezes eu fico em frente ao espelho, olhando e falando para mim, porque isso tem que ser verdade na minha vida, isso tem que ser verdade na vida de cada um de nós. Nós precisamos entender a real responsabilidade, porque este Sermão do Monte, ele não é apenas o maior sermão pregado em todos os tempos, pelo maior pregador que já existiu. Sim, ele é, mas ele é também profundamente perscrutador, ele vai fundo nas nossas almas, no nosso espírito, no nosso ser, e ele demonstra, ele põe a descoberto aquilo que nós realmente temos que ser e aquilo que efetivamente somos. Se nós analisarmos este Sermão do Monte com cuidado, por isso ele é tão importante, eu estou fazendo questão de ir com os irmãos passo a passo, porque há lições aqui infinitas para as nossas vidas, mas são lições muito sérias. E o Sermão do Monte, algumas vezes eu sinto que é uma das passagens mais desagradáveis da Bíblia. Tem gente que fala, o Sermão do Monte é lindo, mas as suas exigências são muito altas, os seus padrões estabelecidos são inatingíveis por você e por mim, por qualquer ser humano. Porque somos falhos, porque somos pecadores, mas ele estabelece ali o padrão do reino de Deus, e este padrão é algo que você e eu temos o dever, se cristãos somos, de buscar atingir, apesar das nossas falhas. E aí eu fico pensando nestas coisas, neste capítulo 7, que é tremendamente assustador muitas vezes para mim.
Eu não sei se você já se sentiu assustado de vez em quando com algumas passagens da Bíblia, mas este capítulo me assusta, porque, como eu falei, ele é o capítulo que vai dizer a respeito da certeza do juízo. E aí, quando nós pensamos, não julgueis para que não sejais julgados, sim, tem a ver para que as pessoas não nos julguem, mas é muito mais além do que isto. Não julgueis para que não sejais julgados por Deus. E aí a gente precisa entender algumas coisas importantes. A Bíblia fala de 3 tipos de juízo. O primeiro juízo é o juízo final, é aquele juízo que vai separar ovelhas e bodes, aqueles que estarão à esquerda, os que estarão à direita, os salvos dos perdidos, os que irão para o céu, os que irão para o inferno. Ok, se você se converteu, se você realmente é crente, se você creu em Cristo, um dia reconheceu e entendeu, eu sou um pecador, e se eu morrer neste estado, eu vou para o inferno. Se você entendeu isso, e se você clamou a Jesus por perdão e misericórdia, esta misericórdia te alcançou, você está salvo, você não perderá a sua salvação. O problema é que tem muita gente, dentro de muitas igrejas por aí, e culpa de muitos pastores que não ensinam, que tem muita gente que está crente que é crente, para usar a expressão que o pastor Jorge usava sempre. Está crente que é crente, e não é. E pensa que é o seguinte, se eu fui salvo para sempre, então eu vou viver do jeito que eu quero. Não! O apóstolo Paulo, que não estudou psicologia, porque não existia faculdade nessa época, mas que tinha um profundo conhecimento da psicologia humana, ele fala, que diremos, pois, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De maneira nenhuma, diz ele. Claro que não. Se nós vivemos debaixo da graça, se fomos salvos, como permaneceremos ainda no pecado? Tem gente que está enganando a si próprio. Não, eu estou na igreja, então eu fui salvo para sempre, sim, mas se você foi salvo, este sermão é um sermão pregado para crentes, então eu parto do pressuposto que você é verdadeiramente convertido, que você é crente, que você foi salvo. Então este juízo não nos afetará. Nos afetará no sentido de que ouviremos as palavras mais doces que podem haver e que algum dia ouvidos humanos escutarão. Que palavras são estas? Vinde a mim, benditos de meu Pai. Possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Lá atrás, lá no começo, quando Jesus criou todas as coisas e o reino celestial, ele pensava em você. Já tinha encarado dessa maneira? Irmãos, há uma coroa no céu que o arcanjo Miguel não pode usar, porque ela tem o meu nome. Há um trono no céu que o apóstolo Paulo, provavelmente o maior cristão que já existiu, não pode sentar, porque ele foi feito para mim. Já pensou nisso? E naquele grande dia, você ouvir dos lábios de Jesus, vinde a mim, benditos de meu Pai. Esta é a única forma que este juízo final irá afetar as nossas vidas. E que coisa tremenda será. Esse é o primeiro tipo de juízo. Mas existe o julgamento que afeta os crentes, é o chamado juízo de correção. Esse a gente não gosta. Esse a gente fica aborrecido. E tem gente que fala assim, mas a Bíblia não diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus? Sim, diz. Não há condenação no juízo final. Mas veja o que diz a palavra de Deus em 1 Coríntios 11, versículos de 27 a 32. Nós lemos assim, portanto, Paulo está falando da ceia, portanto, qualquer que comer este pão, ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem, que já morreram. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Agora entenda uma coisa, Paulo escreve isto para a igreja de Corinto, ele está escrevendo para os crentes. A igreja de Corinto era uma igreja problemática, era uma igreja que tinha uma série de questões, e o apóstolo Paulo escreve cartas, e a sua segunda carta aos Coríntios, na verdade, seria a terceira, a segunda se perdeu, porque a prova o Espírito Santo não
preservá-la para nós. Então aqui nós temos a segunda carta de Coríntios, aos Coríntios, na verdade seria a terceira. Paulo diz, esta é a terceira vez já que vou estar convosco, mas não importa, tudo que Deus quis preservar para a nossa instrução, está preservado na palavra de Deus. E a segunda carta é uma carta muito dura, é uma carta em que ele bate na igreja, às vezes com palavras duras, ele fala, olha, perdoai-me na minha loucura, vocês estão me levando a isso. E ele começa a falar de coisas ali, porque existiam muitas questões, mas veja, ele começa a carta dizendo aos crentes que estão em Corinto, eram crentes. Então, embora sejam crentes, embora fossem crentes, havia um problema com relação a si, ele vai falar, olha, tem gente que já ficou doente por causa disso, tem gente que morreu. Pastor, quando o crente fica doente é porque ele está em pecado? Não necessariamente, mas pode ser. Entenda isto. Pastor, eu estou com uma dor de cabeça aqui, então tenho que pedir perdão. Não é disso que eu estou falando. Ou pastor, eu fui diagnosticado com câncer ou com alguma doença muito grave, isto é pecado na minha vida? Você tem que saber. Pode não ser. Nós ficamos doentes porque nós somos humanos e doença não dá em poste. Quereria eu que todos os postes morressem de câncer, mas não vão. Ele dá em alguém, pode dar em você, em mim ou em qualquer pessoa, mas Paulo está dizendo que muitos por brincarem com o Senhor já tinham até morrido, já tinham até sido julgados, e o apóstolo Paulo diz, se nós nos julgássemos, versículo 31, a nós mesmos, não seríamos julgados. O que ele quer dizer com isso? Se nós avaliássemos a nossa vida, se nós julgássemos o nosso próprio comportamento, as nossas próprias motivações, as nossas próprias atitudes, os nossos próprios pensamentos, se eu vivesse me julgando, ao invés de ficar julgando os outros da maneira errada que nós vimos na semana passada, eu não seria julgado por Deus. Porque eu olharia para mim e diria, André, você está errado nisto, e eu conversaria comigo mesmo, e eu exortaria a minha alma, e eu falaria com o meu espírito, e eu reconheceria isto, e eu me consertaria, e seria livre deste julgamento de correção. Mas o apóstolo Paulo diz, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para quê? Para não sermos condenados com o mundo. Agora veja, há um texto interessante, Hebreus capítulo 12, versículos de 5 a 8, quando Lucas, para mim Lucas, ou Paulo, não importa, quando o autor da carta aos Hebreus, ele vai dizer assim, Hebreus 12, de 5 a 8, e já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos, filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele for repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Paulo está citando, ou Lucas está citando, o autor está citando Provérbios capítulo 3, versículos 11 e 12. Mas se você for lá nessa referência, quando ele diz aqui, quando o autor aos Hebreus ele diz, não desmaies quando por ele for repreendido, lá em Provérbios está dizendo, não te enojes da sua repreensão. Veja, ele continua dizendo no versículo 7, se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas, versículo 8 é forte, mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Veja, irmãos, não julgueis da forma errada, como nós vimos na semana passada, das maneiras erradas, para que não sejais julgados também por Deus. Porque Deus avaliará a nossa vida, e ao juízo de correção, Deus não castiga ninguém, eu queria saber onde está isso na Bíblia. Em que Bíblia que alguém leu isso? A Bíblia fala exatamente o contrário, que Deus corrige, que Deus açoita, açoite é chicotada. E às vezes eu falo para algumas pessoas com quem eu converso e que estão longe de Deus há muito tempo, dentre elas o meu irmão mais novo, eu falo, olha, você está brincando com Deus há muito tempo, e vai chegar um momento em que Deus vai botar você no canto da parede, e quando isso acontecer, quando Deus colocar você no canto da parede e falar assim, agora somos nós dois, nem me liga, porque eu não posso fazer nada por você. Não julgueis, para que não sejam julgados por Deus, porque há o juízo de correção. Deus julga o seu povo neste mundo, a fim de poupá-los do juízo eterno.
A Bíblia diz que nós estamos sendo transformados segundo a imagem de Cristo. A imagem de Cristo é algo tremendo, elevadíssimo, e para que isso aconteça, é preciso muito açoite em nós, para que nós nos amoldemos. Um artista, ele pega um bloco de pedra imenso, de granito, ou seja lá o material que for, e ele pega a talhadeira e o formão e vai batendo, e vai arrancando lascas, e vai quebrando pedaços, para que então fique uma forma perfeita. Dizem que Michelangelo, quando... Foi Michelangelo? Foi Da Vinci, a estátua de Davi? Foi Michelangelo. Claro que foi Michelangelo, lógico. Dizem que Michelangelo, quando terminou a estátua de Davi, que ela é uma das estátuas mais famosas do mundo, e perfeita e muito bonita, ela ficou tão linda que ele olhou para aquela estátua e disse: parla, fale, porque está tão perfeito. Mas para que chegasse aquela imagem tão bonita, tão bem feita, ele precisou bater muito na pedra. Ele precisou arrancar lascas da pedra, e Deus está nos moldando a uma imagem muito melhor do que esta imagem, do que essa estátua de Davi, ou do que qualquer escultura, ou pintura, ou obra de arte, seja ela mais bonita que for. Mas para que isso aconteça, irmãos, Deus tem que bater, tem que usar a talhadeira, o formão, o martelo, e assim sucessivamente, e o açoite, para que nós sejamos amoldados. Jesus Cristo morreu pela sua igreja para purificá-la, para santificá-la, para apresentá-la a si mesmo gloriosa, linda, perfeita, sem mácula nem ruga. Mas isso não é fácil, irmãos. Então existe o juízo da correção, é o segundo tipo de juízo. E existe o terceiro tipo de juízo que a Bíblia fala, embora não use esta expressão, mas é o juízo do galardão. Veja que coisa interessante, em 1 Coríntios capítulo 3, versículos de 13 a 15, nós lemos assim: a obra de cada um, e lembre que Paulo está escrevendo para a igreja, está escrevendo para os crentes, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia do juízo a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, perda, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Irmãos, nós não perdemos a salvação, mas perdemos galardões. E Paulo vinha falando, se você voltar nesse capítulo, ele está falando sobre edificar, sobre o único fundamento que é Cristo. Então ele está falando para crentes não edificam sobre Jesus. Ele está falando, vocês estão edificando, que material vocês estão usando? Alguns usam ouro, outro prata, outro pedras preciosas, outro ferro, outros usam madeira, outros usam feno ou palha. Tem crente que fala assim, não, eu estou salvo e mais nada. Tudo bem, irmãos. Quando fala das mansões, ontem eu estava falando para o Alex falou um negócio, eu falei, Alex, se você for para o céu, eu estava brincando com ele, tá, irmãos? Falei, se você for para o céu, você não vai morar na mansão, não. Tu vai morar na periferia do céu, porque você não é mole. Mas veja, irmãos, morar na periferia do céu já é melhor do que morar nas mansões infernais. Mas Deus nos dá a oportunidade, e eu falei isso aqui um tempo atrás sobre galardões. Aquilo que nós fazemos para o Senhor, Deus é tão bom que Ele nos salvou sem que merecêssemos, e Ele ainda nos premia por aquilo que fazemos no Seu reino. O que nós estamos edificando na nossa vida cristã? Tem gente que vai ser salvo como que pelo fogo. Sabe no dia do Enem, quando a gente vê toda vez lá quando tem Enem, aqueles alunos que chegam atrasados, e aí corre, chega lá, a porta está fechando, entrou, não é isso? Salvo como que pelo fogo. Tem gente que vai chegar no céu e, é mais do que qualquer um de nós merecemos, mas não precisa ser assim. Então, é o julgamento dos galardões. A Bíblia diz mais, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, porque todos, esse versículo geralmente é usado para evangelizar, mas repito, Paulo escreveu isso para crentes, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Veja, irmãos, nós somos salvos, mas as nossas obras serão julgadas. Se eu fui um crente fiel, se eu fui um crente dedicado, se eu fui aquele crente meia boca, aquele crente meio barro, meio tijolo, aquele crente que mais atrapalhava do que ajudava, aquele crente que usava todas as oportunidades para criar um mal-estar na igreja, o Senhor verá todas estas coisas e julgará.
Não tenha dúvidas disso, a Bíblia nos diz. Mas há um versículo também que bota isso de forma muito clara, Apocalipse, capítulo 4, versículo 14, versículo 13. E ouvi uma voz que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os seguem. Então, tudo aquilo que fazemos nesta vida será julgado pelo Senhor. Que tipo de crente nós somos? Crentes com quem a igreja pode contar? Poderíamos nos fazer algumas perguntas. Se todos orassem como eu oro, como seria a vida de oração da minha igreja? Tem gente que vem a culto de oração só para pagar promessa. Sofreu um acidente, quase morreu, aí na quarta-feira seguinte está lá. Eu quero agradecer e tal, a igreja ora, e Deus é misericordioso. Ou está doente, aí pede oração. Tem a musiquinha do crente 6 horas, né? Meus irmãos, 6 horas por mim. Fico o tempo inteiro, mas não vem nunca. Outra pergunta: se todos lessem a Bíblia como eu leio, como seria o conhecimento bíblico da minha igreja? Se todo mundo na igreja lesse, essa é a pergunta que cada um tem que fazer para si. Se todo mundo na minha igreja lesse a Bíblia com o mesmo empenho que eu leio, como seria o conhecimento bíblico da minha igreja? Tem gente que fala: Bíblia, estou contigo, e não abro, e não abre nunca, fica fechada lá, está lá fechado o tempo inteiro, é um negócio impressionante. Mas o Samuel está aí? Samuel está aí? Cadê o Samuel? Como é que diz a musiquinha? O crente que guarda a Bíblia na gaveta. Fala, Samuel. Ele manda um vídeo para mim cantando: vai para o inferno bater papo com o capeta, que coisa horrível. Mas irmãos, ele canta para mim e ainda filma. E o Marcelo gosta de filmar e mandar para mim, interessante isso, né? Mas tem gente que é assim. Se todos lessem a Bíblia como eu leio, como seria o conhecimento bíblico da minha igreja? Se todos dizimassem e ofertassem como eu, como seria a situação financeira da minha igreja? Se todos testemunhassem como eu testemunho no colégio, na faculdade, no trabalho, em casa, com os vizinhos, onde eu estiver, se o testemunho de todo mundo na igreja fosse igual ao meu, qual seria a visão que as pessoas teriam da minha igreja? E por aí vai. Que tipo de crente eu sou? Tem crente que está em dia com tudo. Está em dia com as contas, isso é bom. É importante. Está em dia com a academia, está sarado, né? Tem quem está sarado. Eu já cheguei numa idade que se eu ficar curado já está bom, não preciso ficar sarado não. Curado já é lucro. O negócio de sarado já passou. Mas tem crente que está lá, está em dia com a academia. Está em dia com os programas da televisão, com as séries da Netflix. Está em dia com a praia. Está sempre bronzeado. Impressionante. Até quando chove, porque ele está bronzeado. Deve ter lâmpada em casa, aquela de... Mas não está em dia com culto de oração, não está em dia com EBD, não está em dia com culto, não está em dia com a leitura bíblica. Que tipo de edifício eu estou construindo na minha vida cristã? Seremos julgados por Deus, por aquilo que eu faço. Mas em segundo lugar, não julgueis para que não sejais julgados por Deus por causa da reciprocidade. Veja, Jesus Cristo diz assim: porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que medirdes vos hão de medir a vós. É recíproco. Mas, mais uma vez, não significa apenas o que outras pessoas farão comigo. Deus está envolvido neste processo também. Observe, a palavra de Deus diz assim em Lucas 12, 47 e 48. E o servo que soube a vontade de seu senhor, e não se aprontou nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que a não soube e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. E a qualquer que muito foi dado, muito se lhe pedirá. E ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Se eu trabalho na empresa e o meu cargo é um cargo na portaria, um cargo de office boy, um cargo de nível, né, hierárquico mais baixo, eu não digo de valor, mas hierarquicamente eu estou numa posição mais baixa, eu recebo um salário mais baixo. Quando acaba o meu horário de trabalho, o que eu faço? Eu vou para casa. O que acontece no fim de semana? Eu não quero nem saber da empresa.
Agora, se eu tenho cargo de direção, se eu tenho o carro da empresa, a empresa paga o aluguel da minha casa, se eu ganho um alto salário, se eu tenho bônus no final do ano, se eu viajo pelo mundo inteiro custeado pela empresa, eu posso estar de férias, 3 horas da manhã, se der algum problema lá, o meu telefone vai tocar e eu tenho que estar preparado para responder, porque eu recebo para isso. Quanto mais eu subo na carreira profissional, mais eu recebo, mais cobranças eu sofro. Na vida espiritual não é diferente. Veja Moisés, o homem mais manso que existia na terra, diz a própria Bíblia. Um homem com quem Deus falava pessoalmente, face a face, como qualquer um fala com seu amigo. Um homem que Deus defendeu pessoalmente quando Miriam e Arão falaram mal dele e Miriam ficou leprosa. Um homem que fez milagres extraordinários e Deus o capacitou. Um líder, um general, um legislador, um profeta, um ensinador, um professor, um homem de Deus. Não entrou na terra prometida porque Deus disse, vai lá e fala com a rocha. Ele bateu na rocha. Só por isso? É só por isso. Porque a quem muito é dado, muito é cobrado. Fosse eu, podia bater na rocha, chutar a rocha, e talvez não perdesse o que Moisés perdeu. Porque Moisés, pastor André, Moisés teve experiências com Deus que nenhum outro homem teve neste mundo. E por isso pagou caro por conta disto. Nós podemos perder oportunidades e galardões na vida por causa da reciprocidade. Não julgueis para que não julgais, sejais julgados. Porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, com a medida com que medis, vos hão de medir a vós. Mas há mais aqui, Romanos capítulo 2, versículo 1, o apóstolo Paulo diz, veja, está escrevendo também para crentes, portanto és inexcusável, indesculpável, quando julgas, ó homem, quem quer que seja, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro, pois tu que julgas, fazes o mesmo. Esse é um daqueles versículos chatos na Bíblia, porque às vezes eu estou criticando alguém e eu faço exatamente o que aquele alguém faz, só que eu sou mais esperto, eu faço escondido, e aí ninguém sabe, mas Deus sabe, e és indesculpável. Por isso o texto seguinte, Tiago capítulo 3, já citei para os irmãos, meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, porque sabemos que receberemos mais duro juízo. Porque se eu alego conhecer a palavra, se eu alego ser alguém que compreende a palavra de Deus, se eu me coloco numa posição para ensinar alguém, eu serei muito mais cobrado do que aquele que está sendo ensinado por mim. Por isso esse texto de Mateus capítulo 7 me assusta, porque eu serei cobrado. Eu serei cobrado. E todos nós seremos. Se você voltar lá em Romanos 2, você vai ver, quando Paulo fala, você que diz que é judeu, conhecedor, mestre de crianças, olha as tias aí, né, que ensinam para as crianças. Ensinam para as crianças, vocês serão cobrados, nós seremos cobrados. Porque nos colocamos em uma posição de alguém que ensina, e Deus está vendo todas as coisas, e cobrará de cada um de nós. Eu não sei se você fica perturbado com estas coisas, mas eu fico. E esse capítulo me incomoda profundamente. Mas em terceiro lugar, eu não posso demorar, a gente tem assembleia hoje, mas uma terceira razão pela qual não devemos julgar de forma errada é porque, agindo assim, quando julgamos de maneira errada, nós nos tornamos incapazes de julgar os outros. Veja, Jesus Cristo diz, e por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão? O argueiro é um cisco, e não vês a trave que está no teu. Jesus Cristo eleva aqui a ironia ao mais alto nível. Ou como dirás tu a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro que está no teu olho, estando uma trave no teu. Hipócrita, já disse para os irmãos, hipócrita é aquele que usa uma máscara, que finge ser algo que não é, um ator de teatro. Teatro grego era para representar de máscaras, e os atores eram chamados de hipócritas, porque usavam máscaras, representavam aquilo que não eram verdadeiramente. É um personagem, é um papel, é uma atuação. Hipócritas, hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Veja, há algo de ridículo quando Jesus Cristo diz assim, ridículo é aquilo que causa riso, quando Jesus diz que um cego guia outro cego.
É isso, se um cego guiar outro cego, ambos cairão no barranco. Mas existe aqui algo mais ridículo ainda, quando Jesus Cristo está falando aqui de um oftalmologista cego. Porque, irmãos, do lado de fora do nosso corpo, o órgão mais sensível é o olho, né? Tanto que o olho embora tão sensível, ele tem uma proteção especial. Se alguém faz assim, você pisca, viu? Você não pensa que vai piscar, é reflexo, proteção. Quando alguém joga uma claridade muito forte, as suas pálpebras fecham, são movimentos involuntários para proteger o olho. O olho é tão sensível, cai às vezes um negocinho, um fiapinho de qualquer coisa, aquilo te incomoda e a vista vai ficando vermelha e coça e dói. Agora você imagina, você vai ao oftalmologista e você está com um cisco no olho há 3 dias e às vezes precisa ir para tirar, porque realmente não consegue expelir, e você chega lá e o oftalmologista, tá bom, eu vou cuidar de você. Irmãos, não tem como. Eu não sei você, mas eu corro. Eu corro, porque eu tenho um cisco no olho, mas as pernas ainda funcionam, mais ou menos, mas funcionam, e eu corro. É isso que Jesus Cristo está dizendo. Como é que você que tem uma trave no teu olho, você está cego, como é que você vai ver para poder ajudar alguém? É isso que Jesus Cristo está dizendo. Às vezes eu leio, irmão, Jesus Cristo, embora a Bíblia não relate Jesus Cristo rindo, relata ele chorando, mas não relata ele rindo, mas eu tenho a impressão que às vezes Jesus Cristo dava aquele risinho de canto de boca assim, para os fariseus, para os crentes muquiranas, como muitas vezes nós somos. Fala, como é que você vai, rapaz? Você está cego, como é que você vai cuidar do olho de alguém? Veja, não podemos fazer isso, porque somos incapazes de julgar como é devido. Por quê? Em primeiro lugar, porque quando fazemos isso, o nosso intuito não é o justo juízo, porque se fosse, nós julgaríamos primeiro a nós mesmos. É o que Jesus diz, tira a primeira trave do teu olho e depois vai ajudar o que está com cisco. Se o meu intuito realmente, ao julgar e emitir um juízo de valor sobre a vida de alguém, ou sobre o comportamento de alguém, ou sobre o ensino de alguém, se o meu intuito é o justo juízo, primeiro eu tenho que cuidar da minha própria visão espiritual, depois eu vou ajudar os outros. Mas quando eu não cuido de mim, e vou querer ajudar aos outros, eu sou hipócrita. Eu quero apenas ficar bem comigo mesmo, porque eu aplaco a minha consciência. Viu? Ajudei aquele crente fraco ali, quando na verdade a minha vida está totalmente longe de Deus. Eu não posso julgar como é devido, porque quando eu faço assim, o meu objetivo também não é ser justo, mas é desferir ataques pessoais. Eu não vou com a cara da Gilza. E aí, tudo que a Gilza faz eu critico. Não é porque eu quero ajudar, porque eu quero atacá-la pessoalmente, porque eu não gosto dela, porque ela não me dá um boletim. Eu chego aqui e não tem boletim. Hoje ela me deu 2, hoje ela caprichou, aqui tem papel aqui. Coitada da Gilza. É isso, irmãos. Eu não sou justo, eu quero desferir ataques pessoais. Eu não quero a justiça, eu quero só criticar. E eu não sou capaz de fazer isso de maneira correta, porque os nossos, como eu já falei, os nossos pecados nos cegam. E tem gente que às vezes está evidente o erro na vida da pessoa, e você fala, e o outro fala, e a esposa fala, e a torcida do Flamengo junto com a do Corinthians também fala, e a pessoa não enxerga. Não enxerga. Porque os nossos pecados nos cegam. Por isso, lá no Salmo 118, o salmista pede, desvenda, Salmo 118, 119, desvenda os meus olhos para que veja, para que contemple as maravilhas da tua lei. Veja, o problema não está na lei, tem maravilhas, sou eu que não vejo. Desvenda, Senhor, os meus olhos. Para acabar o versículo 6, versículo 6 é interessante, porque Jesus Cristo diz, não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Não aconteçam que as pisem com os pés e voltando-se vos despedacem. Se você tem a versão revista atualizada na sua mão, você vai ver que ela está num parágrafo, esse versículo está num parágrafo separado. Se você tem a revista corrigida, ou se você tem a Almeida corrigida fiel, ou outras traduções, algumas delas não têm. Mas a revista atualizada coloca num parágrafo separado, como se não tivesse a ver com essa questão de julgamento. Mas eu entendo que isso é um erro.
Porque veja, por que Jesus Cristo falou isso aqui logo após falar tudo que ele falou com relação ao julgamento? Não teria sentido, o versículo parece que fica meio solto aqui. Não julguem, serão julgados, vocês precisam tirar o cisco para poder, tirar a trave para ajudar o outro a tirar o cisco, não seja hipócrita e tal. Não deis aos cães as coisas santas, nem aos porcos as pérolas. O que isso quer dizer? Irmãos, isso daria uma outra mensagem, mas hoje não. Hoje eu quero só falar para os irmãos alguns princípios gerais que esse versículo tem. E porque eu entendo que ele faz parte do contexto dos versículos anteriores. Em primeiro lugar, esse versículo é importante porque ele vai falar que, embora não tenhamos o dever de julgar erradamente, nós não podemos abrir mão da nossa capacidade de discernimento. Esse é o primeiro princípio geral. Veja, por que eu estou falando isso? Porque Jesus Cristo está dizendo, não julguem, etc, etc, etc. Depois ele diz, não deem aos cães as coisas santas, nem joguem aos porcos as vossas pérolas, ou deiteis aos porcos as vossas pérolas. Como é que eu vou saber se alguém pode ser classificado? Eu já citei isso de passagem no domingo passado. Como é que eu vou saber se alguém pode ser classificado como cães ou porcos? O que ele quer dizer com cães ou porcos? Em primeiro lugar, os cães não eram o que são hoje. Animais de estimação, animais que ficam em casa, que a gente cuida, que a gente leva num veterinário, no pet shop, que brinca, faz companhia para a gente. Não. Os cães eram tidos como animais imundos, impuros, eles viviam soltos nas ruas. Eram pouco menos do que animais selvagens. E ninguém levava um cão para casa. Ninguém cuidava deles. Então eram animais que viviam ali comendo carniça, lixo, resto de qualquer coisa, resto de defunto, porque muitas vezes os defuntos eram jogados na beira do caminho, os cães se alimentavam daquilo. Então não pense no seu cachorrinho que você tem em casa. Não pense no seu amigo, no seu companheiro de brincadeiras e de horas agradáveis. Não é disso que Jesus está falando. Jesus está falando daqueles animais desprezíveis. A região de Jesus era cheia desses cães vadios que andavam pelas ruas, sujos, muitas vezes acometidos de raiva, e nem se sabia exatamente o que os cachorros tinham. Eram animais temidos e detestados, muitas vezes. Como é que eu vou saber se eu posso classificar alguém assim, se eu não usar discernimento? Porcos eram animais imundos. O judeu não comia carne de porco, não tocava em porco, não chegava perto de porco. Como é que eu vou saber se as pessoas podem ser classificadas assim, se eu abrir mão da minha capacidade de discernimento? Se Jesus Cristo tivesse apenas dito o que ele disse até o versículo 5 e depois parasse, talvez muitos de nós ficássemos com medo. Bom, então eu não posso julgar nada, não posso falar nada, que é o que muita gente argumenta hoje. E aí a indisciplina entra na igreja, a heresia entra na igreja, o pecado entra na igreja e ninguém fala nada porque se esconde atrás de uma expressão que diz não julgueis. Mas embora eu não possa julgar erradamente, eu não posso abrir mão da minha capacidade de discernimento. Mais na frente, Jesus Cristo vai falar dos falsos profetas, que vêm a vós vestidos como ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. É o mesmo princípio. Essa é a primeira coisa que esse versículo 6 me ensina. A segunda coisa que esse versículo me ensina, e eu tenho que atrelá-lo ao primeiro motivo, é que eu preciso entender que há diferentes tipos de pessoas e lidar com elas de maneira diferente. Se você for a João capítulo 18, quando Jesus Cristo está sendo interrogado por Pilatos, Pilatos faz algumas perguntas a Jesus e Jesus vai respondendo a ele. E aí depois Pilatos fica sabendo que Jesus morava na jurisdição de Herodes e manda Jesus para Herodes. E aí você tem que voltar lá no capítulo 23 de Lucas. E quando Herodes vai conversar com Jesus, Herodes começa a fazer um monte de perguntas e Jesus não responde a eles. Não responde a ele. Por que Jesus fala com um Pilatos e não fala com um Herodes? Porque são diferentes. Pilatos era um ignorante das leis, era um ignorante do evangelho, não conhecia nada, e ele faz perguntas e Jesus vai falando com ele. Herodes era um escarnecedor, Herodes era um idumeu, era descendente de Edom, de Esaú, e conhecia a lei, e conhecia as promessas, e conhecia os profetas, e ele quer escarnecer de Jesus. Então Jesus simplesmente toma posição: não falo com você. É isso, não jogue pérolas aos porcos. Porque aqueles com quem você deve falar e aqueles com quem você não tem nem que falar, porque são zombadores e escarnecedores. O evangelho é uma pérola preciosa, é algo de grande valor, e você não pegaria um colar de pérolas e o arrebentaria e saia jogando as pérolas para o seu bichinho brincar ou para ficar perdido na grama ou qualquer coisa. Nem dá para qualquer um.
Você vai dar para alguém que valorize. Esse é o segundo princípio. E o último princípio, geral deste versículo, é que ele nos mostra o terrível efeito, para mim esse é o mais importante, o terrível efeito que o pecado causa no ser humano. A ponto de Jesus compará-lo a cães e porcos. O que o pecado faz com o ser humano, que o transforma em algo semelhante a um animal. Zombador, blasfemador, desprezador, alguém que tem repulsa pelo Evangelho. Então, irmãos, não julgueis, para que não sejais julgados, mas usai de discernimento, porque é isso que o Senhor nos ensina. Termino lendo um comentário de Spurgeon a respeito do versículo 6, que é bem pertinente. A respeito desse versículo, Spurgeon diz o seguinte: quando você estiver no meio dos viciosos, que são como porcos, não anuncie os mistérios preciosos da fé, pois eles irão desprezá-los e pisarão com os pés. Você não deve provocar desnecessariamente o ataque sobre si mesmo ou sobre as verdades mais elevadas do Evangelho. Você não deve julgar, mas não deve agir sem julgamento. Não considere os homens serem cães ou porcos. Porém, quando eles se confessarem serem os tais, ou por sua conduta agirem como se fossem, não coloque ocasião no caminho deles para demonstração do seu caráter maligno. Os crentes não devem ser juízes, mas também não devem ser tolos. Discernimento. Precisamos de discernimento, porque o juízo de Deus está sobre as nossas vidas, virá sobre a vida daqueles que não creem, e nós precisamos pedir a Deus que nos ensine com quem devemos falar e como devemos falar. Não é fácil. E conforme o capítulo avança, a coisa vai se tornando ainda mais difícil e mais assustadora. Mas é a palavra de Deus e nós precisamos nos debruçar sobre ela. Se sabeis estas coisas, que Deus nos abençoe.